Eu sou cabeça de vento, gente. Esqueço. Você é assim? Eu sou um pouquinho. Que signo você é? Eu sou capricorniana. Ah, Eu sou de entendi o porquê Capricórnio. do trabalho. Bastante trabalho. Pergunta se pra decorar texto eu esqueço. Não esqueço, não. Essa é uma coisa basiquinha, assim, né? Sabe que é obrigação? Aí eu esqueço. Cara, mas olha aqui, a gente tava falando isso antes de você chegar, né? Que a gente tava comentando. Que a gente pesquisa o convidado e tal. Você tem quantos anos? 21. E quantos anos de carreira? 17. Gente, Cara, é muita coisa, velho. Não, e outra, ela... sabe o que é muito doido? Que assim, ela já nasceu conhecida. Tipo, você trabalha há muito tempo. Então, Sim. você não sabe o que é, sei lá, uma infância sem ser conhecida, né? É, uma vida toda, né? Vivendo dessa forma, dessa maneira. Você nem imagina o que é ir num lugar e ninguém te conhecer. Não. É assim, faz parte da minha realidade. É uma coisa que lá atrás, antes de eu começar, né? Quando eu só tinha 4 anos. No auge dos meus 4 anos, gente. Sério. Os meus pais, na verdade, sempre falaram de uma maneira muito reta, direta. E sempre tentando me compreender e deixar eu fazer o que eu tinha vontade de fazer. Então, eu nunca fui obrigada a nada. Nunca foi por pressão. Sempre porque eu gostei muito. Então, eles me esclareciam quais eram as situações que eu ia ter que, dali em diante, encarar. Então, eu ia ter que abdicar de algumas coisas, outras eu ia ter que ter desde sempre, né? Eu tenho um comprometimento muito grande com a minha carreira, com a minha profissão, uma responsabilidade muito grande. E quando as coisas foram tomando uma proporção ainda maior, foi muito doido, assim, porque eu fui entendendo que era isso que eu queria, só que entendendo a dimensão de onde isso ia chegar, sabe? Então, eu nunca fui no foco de tipo, eu quero ser conhecida, eu quero ser famosa. Não, eu quero ser feliz atuando e me descobrindo dia após dia, sabe? Sendo a melhor profissional que eu possa ser. E isso dá um baita orgulho quando eu olho pra trás e vejo todas as minhas fases registradas em trabalhos lindos que eu pude interpretar personagens icônicas, personagens que me ensinaram tanto. Então, dá muito orgulho, assim, olhar pra trás e pensar que eu tenho só 21 anos e já vivi tanta coisa, sabe? Gente. E olha aqui, você é do Paraná, né? Sim, eu sou de Guarapuava. É pertinho de Curitiba, uma cidade bem fria. Nossa, é perto... É mais litoral, assim? Não, é centro-oeste. Centro-oeste, Uhum. tá. E aí você veio pra São Paulo pra trabalhar com essa Isso. parte já? Eu fui descoberta dentro de um supermercado, lá em Guarapuava. Por olheiro? Isso, exatamente. Era uma scouter, né? Sim, na época. verdade. Nossa, faz tempo que eu não falo essa palavra. Uhum. Scouter? Exato. Aí abordou os meus pais, a gente tava indo fazer compra. E eu sempre fui muito noveleira. Sempre gostei muito de assistir novela. Assistia muitos filmes. Eu tinha uma cena, assim, com os filmes que não era de criança, por exemplo, como se fosse a primeira vez. É o meu filme favorito da vida. Até hoje eu assisto. E lembro que quando eu tinha 4 anos eu assistia. E é um filme super cabeça, um filme lindo, emocionante. Sim. E a minha mãe dizia que eu cismava com esse filme. Eu assistia muito comercial de TV. E aí eu decorava os comerciais de TV. Pegava as roupas da minha mãe. E aí fingia que tava na passarela. E botava o salto dela, fazia maquiagem. E aí, nessa época, antes de eu começar a fazer os meus trabalhos, a gente já era abordado, assim, pelas pessoas da cidade que falavam, por que vocês não levam a Larissa pra fazer? Aí meus pais, não, porque a gente não sabe se ela realmente vai querer isso. Mal eles sabiam que se eles tivessem colocado desde que eu saí do útero, eu ia até Quer ter amado, 21 anos de carreira. Exato. Mas, aí eu fui descoberta, aí eu vi a oportunidade, né? Porque pequenininha, saltitando, assim, parecendo uma pipoca, eu sempre fui pequenininha, né? Então, eu sempre do meu jeitinho lá, e essa scouter abordou os meus pais falando que ia ter um concurso na minha cidade, né, em Guarapuava. Na época eram concursos, depois passaram a ser seleções de modelos. E aí, nessa época, tinham as faixas etárias, né, tinham as crianças, que eram kids, aí tinha os teens, aí tinha a parte de fotogenia, elenco e modelo. Passarela, né? Isso, passarela. E aí, eu, na época, a altura não, né, tudo bem? Porque pra ser uma modelo hoje, amor, não, nem que eu quisesse lá atrás. Mas eu sempre gostei muito. E aí, eu meio sem entender, eu falei, ai, mãe, eu quero. Falei pro meu pai também que eu queria. E aí, eles um pouco assim, ressabiados, né? Falando, será que vai dar certo? Será que vai ser bom pra ela? Ela vai gostar? E aí, eu logo de cara decorei um textinho que eles me passaram. E tirei as fotos, modelei. E aí eu venci esse concurso na minha cidade. E o prêmio era uma convenção em Joinville, onde iam estar reunidas as agências de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porque na cidade pequena a gente não tinha contato com agência, imagina, a gente nunca tinha saído de Guarapuava, no máximo, ido pro sul, né, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, onde a nossa família tá. Mas em cidade pequena é bem comum ter essas convenções, né? Tem sim, porque daí eles acabam indo, né, pra essas cidades pequenas pra descobrir os talentos. Mas o máximo que a gente tinha
de contato era Curitiba. A gente nunca sonhou em ir pro Rio de Janeiro nem pra São Paulo. E aí eu venci esse concurso, tive contato com as agências de São Paulo, do Rio de Janeiro. Fui selecionada por todas as agências de São Paulo, do Rio de Janeiro. Louco, Aí meus pais assim, gente, o povo tá muito louco, como assim? E mais, tinha uma agência do Rio de Janeiro que perguntou pra eles assim, qual a disponibilidade de vocês e da Larissa Manoela se mudar daqui 15 dias pro Rio de Janeiro? Aí minha mãe e meu pai se olharam e falaram assim, nenhuma, né? A minha mãe dava aula, porque minha mãe é pedagoga, ela deu aula durante 18 anos, e o meu pai é representante comercial. E aí, o meu pai tinha mais flexibilidade com o trabalho pra poder viajar comigo.